O São Paulo está eliminado do Campeonato Paulista. É isso mesmo. Dá para acreditar? O São Paulo conseguiu perder para o catado do Mirassol. Um time que foi desmanchado em meio à pandemia e que entrou com uma proposta de jogo de se defender e ser letal contra um fraco São Paulo, um São Paulo exposto, um São Paulo mal treinado. Muitos vão querer dar a desculpa da pandemia, mas a pandemia foi só para o São Paulo? Será que o São Paulo, fica a pergunta, ganhou a fama pela zoeira na internet do tal dinizismo? Porque até onde eu me lembro, desde o começo do ano, o São Paulo era um time irregular. Perdeu um jogo de forma horrorosa para um time semi-amador da Libertadores, o Danúbio, um vexame histórico. Vexame que o São Paulo parece que deve ter pego gosto, né? Porque o jejum de títulos é enorme. Mas o jejum de vexames não existe. Vexame atrás de vexame. Desde o tal Defesa e Justiça, Talheres, Danúbio e agora o catado do Mirassol. Uma vergonha. Um time caro, com jogadores badalados. Um time que contratou Daniel Alves, Juan Fran, jogadores caros com experiência para dar segurança para esse time. Tá, ok. Mas e aí? E o fator do time jogar bola, ser bem treinado? Fernando Diniz é um aspirante a técnico. Ganhou fama em 2 jogos antes da pandemia e só se manteve no cargo por causa da pandemia. Porque a zoeira imperou na internet, na mídia, com o tal dinizismo, que nunca fez trabalho em lugar nenhum. Péssimos trabalhos. O time toca, quando encaixa, sai gol. Ok, mas um time de futebol tem que ser competitivo, coisa que o São Paulo não é. Não é hoje e não é há muito tempo. Mas a culpa não é de Diniz, já passou tanta gente? Ok, vai ficar dando desculpa até quando? O São Paulo tem que voltar a ser São Paulo. Ou vai todo mundo se acostumar que é um time derrotado? Eu não vou me acostumar com isso. Porque eu conheci um São Paulo de verdade. E sei que você também, torcedor, conheceu. É uma vergonha o dia de hoje. Precisa muita coisa mudar. Eu acredito que os reservas do São Paulo que jogaram contra o Guarani, com um pouco mais de vontade em campo e de entrega, teriam ganho esse jogo. Do que essa vergonha que o time titular que apanhou do Red Bull e apanhou agora do catado. É o catado do Mirassol. Que não tinha jogador. Que trouxe jogador da base. E vem me eliminar o São Paulo no Morumbi? Nunca que isso vai ser normal. É vergonhoso. É ridículo. Bora lá, segue. Vou contar para vocês como foi a história desse jogo. São Paulo e Mirassol, valendo vaga na semifinal do Paulista, começou um jogo muito fraco, sem oportunidade para nenhum dos dois lados. Se você ligou o jogo lá para os 18, 15 minutos do primeiro tempo, você não perdeu nada. Um jogo até então que precisava inventar um melhor momento porque não havia acontecido absolutamente nada. O São Paulo só tocava a bola, sem agredir o adversário. E o Mirassol com uma proposta de jogo bem definida, que ia ficar na defesa e tentar achar uma bola aí no jogo. Até que o Mirassol, sim, o Mirassol achou aquela bola. Depois de uma cobrança de falta defendida por Volpi, no escanteio, a tal bola parada, de cabeça, o Mirassol abriu o placar. Uma falha de marcação absurda. O jogador sozinho. E tava ruim? Você já tava puto? Tava bravo? Pensa que não. Você ia ficar mais um pouquinho. Logo em seguida, o São Paulo, sim, o São Paulo levou o segundo gol. Veja só, bola alçada, Tietê não ganha de cabeça, Reinaldo extremamente lento na reposição, deixou uma avenida pelo lado esquerdo e o Mirassol foi lá e ampliou em outra falha da marcação do sistema defensivo do São Paulo.
Aí você tá louco da vida, puto da vida, bravo, esbravejando. De repente o que acontece? Sim, o São Paulo resolveu acordar no jogo. Tudo aquilo que não tinha feito no jogo inteiro resolveu fazer. Foi ao ataque, começou a agredir o adversário de forma objetiva. E uma bola alçada na área, Pablo, confirmando a boa fase, foi lá e descontou para o time do São Paulo. E você tava lá comemorando, falando agora o São Paulo vai empatar, e sim, empatou. Nem deu tempo de comemorar direito. Bola alçada, Pablo escorou e Vitor Bueno, de fora da área, uma paulada, um golaço. São Paulo empata o jogo. Neste primeiro tempo, ficou muito claro que o São Paulo sofreu com falhas de marcação e na reposição do sistema defensivo. O Mirassol foi letal, mas temos que destacar o poder de reação do São Paulo. Vimos em outros jogos como o São Paulo sofria e sentiu o baque de levar o gol. Isso mostra aparentemente que o emocional dos jogadores veio bem neste primeiro tempo e o time conseguiu reagir e buscar o empate logo na primeira etapa, que deixa o jogo em condições iguais para o segundo tempo. E no intervalo de jogo, parecia que o São Paulo voltaria para virar o jogo e garantir a classificação. Fernando Diniz trocou o Juan Fran por Igor Vinícius e colocou um lateral com características mais ofensivas. E aos 10 minutos, o Igor Gomes tentou um cruzamento meio torto que esbarrou na trave, quase que o São Paulo virou o jogo por acidente. O São Paulo até pressionava o time do Mirassol, mas sem criar chances objetivas, claras de gols, era mais na base do abafa. E o time muito penso pelo lado direito, sem variações de jogada, mostrando que voltou meio inseguro para o segundo tempo, que queria resolver o jogo a qualquer custo. Diniz mexeu novamente no time e colocou no jogo o jovem Elinho. Elinho, que para variar fez aquilo que a torcida sabe que ele pode fazer: nada. Colocou Hernanes e Everton, que também não fizeram nada. E aí, em outra jogada de falha da defesa, Volpi e Arboleda se atrapalharam e o Mirassol fez 3-2. Pode acreditar, torcedor. O Mirassol estava na frente do São Paulo para sair com a classificação. O São Paulo foi eliminado novamente de forma vexatória para um time que perdeu 18 jogadores da pandemia. Após o jogo, o técnico Fernando Diniz quis dizer que o time vinha bem. Mas vamos lembrar, o time vinha tão bem assim? O time fez 2 bons jogos contra a LDU e Santos, depois de ter feito um jogo horroroso contra o Danúbio pela Libertadores. Diniz, a pandemia foi para todos os times. Não justifica perder para um time que não tinha nem jogadores, que subiu um monte de gente na base, mas jogou aplicadamente, com garra, com uma proposta de jogo e foi letal contra um São Paulo que toca e não tem alma, não tem raça. Um time caro, com jogadores custando muito caro, mas que não entrega aquilo que o torcedor espera, aquela raça, aquela vontade de vencer, porque não tem como dizer que o time do Mirassol tinha mais técnica que o São Paulo. Vexatório, vergonha. Pergunto para você, torcedor, tá na hora de mudar? Sai Diniz? Porque o principal que tinha que realmente sair faz tempo, tá lá terminando o mandato, o sem vergonha do Leco, que toda essa zona é culpa dele, do Raí, do Pássaro, que contrata um aspirante de treinador, que não consegue fazer o time vencer, um catado do Mirassol. Um dos maiores vexames da história do São Paulo.